Muito bem. Gente, vamos começar. Então, quem está com o Sidur, na página 469, quem não está, vamos tentar, por aqui, né, fazer essa reza. Essa reza, normalmente, feita na véspera do Rosh Chodesh Sivan, hoje já é Rosh Chodesh, mas conforme a nossa intenção de rezar e também acumulando um padrão que a gente tem sempre terça-feira. Eu vou multar todo mundo, né, como tenho feito nos encontros anteriores, e depois a gente bate um papo aí, cada um sabe abrir o som, tá bom? Muito bem. Então, essa tefilá eu vou fazer e vocês podem ir acompanhando comigo. Então, o objetivo, né, dessa reza é para que a gente tenha sucesso na educação dos nossos filhos. Filhos esses, segundo a tradição judaica, eles são a garantia que o povo deu na outorga da Torá no Monte Sinai. E isso foi compilado, né, pelo Ashla Kadosh, a linhagem de rabinos de sobrenome Horowitz, um grande alista da Polônia, e é um costume que já ficou, não é a primeira vez que a gente faz essa reza, já fizemos em outros encontros, já fizemos na sinagoga, já fizemos ano passado ainda no Zoom, voltamos ainda para o Zoom. Em breve, se Deus quiser, vamos poder fazer ela presencialmente na sinagoga. Então, eu falo em voz alta e vocês me acompanhem, por favor. Ata hu Adonai Eloheinu, ad shelo barata haolam, ve'ata hu Eloheinu, shebarata haolam, u'me'olam, ve'ad olam ata el, u'barata olamecha, בגין להשתומדה אל האותה באמצעות תורתך הקדושה, כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה בראשית, בשביל תורה ובשביל ישראל, כי הם עמך ונחלתך, אשר בחרת בהם מכל האומות, ונתת להם תורתך הקדושה, וקרבתם לשמך הגדול, ועל קיום התורה בא לנו ממך אדוני אלוהינו שני ציוויים, כתבת בתורתך פרו ורבו, וכתבת בתורתך ולימדתם אותם את בניכם. Nós estamos dizendo aqui na reza que a Torá nos pede para formar uma família, e graças a Deus nós todos estamos envolvidos na construção da nossa família, e também a mesma Torá que pediu para a gente construir uma família, pediu para a gente ensinar aos nossos filhos. וכתבת בתורתך ולימדתם אותם את בניכם, והכוונה בשתיהם אחת, כי לא לתוהו בראת כי אם לשבת. ולכבוד בראת יצאת אף עשית כדי שנהיה אנחנו וצאצאי כל עמך בית ישראל יודעי שמך ולומדי תורתך, ובכן אבוא אליך אדוני אלוהינו מלכי המלכים, ואפי תחינתי, ועיני לך תלויות שתחונן ותשמע תפילתי, להזמין לי בנים ובנות, וגם הם יפרו וירבו הם ובניהם ובני בניהם עד סוף כל הדורות. A gente pede aqui para nossos filhos crescerem e se multiplicarem também, assim como nós construímos nossas famílias, eles também, se Deus quiser, com saúde, construirão a deles. לתכלית שהם אני ואנחנו כולנו יעסקו בתורתך הקדושה, ללמוד, למד, לשמוע ולעשות, ולקיים מכל ליבי תלמוד תורתך באהבה, ועיין עיניהם בתורתך, ודבק ליבם במצוותיך לאהבה וליראה את שמך. אבינו אב הרחמן,
Ten lekulanu chaim aruchim umvurachim. A gente tenha muita saúde. Ki kamocha brahmim, zochitzu brahmim brahmim, v'chen lechaim mishin כמו שהתפלל אברהם אבינו, לא יהיה לפניך, ופרשו רבותינו זכרונם לברך, ביראתך, כעל כן, באתי לבקש שולחנים מלפניך, שיהיה זרעי וזה זרעי זרע כשר. Yehudi pede para que a gente, nesse momento, está pedindo para que os nossos filhos sejam xerim, pessoas boas. Ve'alim matzeh, bezari v'zeh zari, adolam shum pesul v'shemet, que a gente não tenha em nossa descendência nenhuma desvio de conduta. Shalom ve'emet ve'tov ve'ashar be'anei Elohim be'anei Adam, pessoas íntegras que desejam o bem e que sejam vistos com bons olhos pelas pessoas e com bons olhos por Deus. Veio Marei Torá, Marei Mikra, Marei Mishnah, Marei Talmud, Marei Lazar, que ele seja versado no pensamento judaico. Marei Mitzvah, pessoas que não só versado na teoria, mas também na prática das boas ações. Marei Gamle Hassadim, Marei Midot Erumuyot, Ve'alduchai Be'aval Virá Primit, Ve'lo Yochitzuniot, e que sejam pessoas que, de fato, o interno deles estejam convencidos dos valores da Torá e não superficial. Veio lá em Kolgivia Me'inda Marsura Bechavod, Vetenaem Beriot, וכבוד וכוח ותן להם קומה ויופי וחן וחסד ויהיה אהבה ואחווה ושלום ביניכם ותזמין להם זיווגים הגונים זה התלמידי חכמים זה צדיקים וגם הם זוהבו גם יהיו כמותם כל אשר התפללתי עליהם כי זיכרון אחד עולה לכאן ולכאן. אתה אדוני יודע כל תלומות ולפניך נגלו מצפוני ליבי כי כבד בכל אלה למשפחה הגדול והקדוש למטרתך הקדושה, על כן ענני אדוני ענני בעבור האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, ובגלל אבות תושעי הבנים להיות ענפים דומים לשורשם, ועבדיך רגל והם במרכבם שורה ברוח קודשך, שיר המעלות, אשרי כל ירא אדוני, ההולך בדרכיו, הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב אלה, אשתך כגפן פוריה, בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב שולחניך, כי כן יבורך גבר ירא אדוני, וחי מציון, ובטוב ירושלים כל ימי חייך, ורא בנים לבניך, שלום על ישראל, עד אדוני שומע תפילה, ויביא פסוק, ואני זאת בריתי אותם, אמר אדוני, רוחי אשר עליך, ודברי אשר שמתי מפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרעך, אמר אדוני מעתה ועד עולם, יהיו רצון מלפניך, אדוני צורי וגואלי. Muito bem, então terminamos essa parte da reza, como falei, no finalzinho, com a permissão de vocês, farei a reza para os soldados e para o Estado de Israel. Queria compartilhar com vocês, de forma objetiva, nós estamos exatamente no Rosh Chodesh, Sivan. Dentro de exatamente 6 dias, nós vamos entrar em Shavuot, que é a festa da entrega da Torá. Eu queria citar 2 fontes da Torá e com eles refletir junto com vocês. Há 3.333 anos atrás, nós recebemos a Torá. Interessante, né? Os 4 algarismos, 3, esse ano fazem 3.333 anos atrás, que recebemos a Torá, que Deus revelou e se revelou para um povo inteiro, sem distinção. Homens e mulheres, sem distinção, pessoas mais
abençoadas cognitivamente e pessoas menos favorecidas cognitivamente. Pessoas mais favorecidas economicamente, menos favorecidas. Pessoas mais velhas, jovens, crianças. Enfim, todo mundo por igual, assistiu à revelação do Sinai, à entrega da Torá, algo exclusivo do judaísmo. Porque quando a gente faz um estudo comparado das religiões, a gente sabe que todas as religiões vão querer defender e propagar, mas nenhuma delas traz no enredo a presença de um povo inteiro testemunhando a palavra de Deus. Isso não tem um profeta, o profeta tem seus alunos, seus discípulos, enfim, e cada um na sua visão, tentando sempre o convencimento da sua vizinhança e depois de toda a sua área habitacional, e isso vai se propagando, enfim, e assim surgiu, né, a história das religiões, as orientais, as ocidentais, as monoteístas e as politeístas, não importa. A judaica, ela tem essa característica de uma multidão assistindo. E na Torá, que leremos esse passuco na semana que vem na sinagoga. Perguntou, me diz alguma coisa. Nós vamos ler o seguinte: e agora, se ouvirdes atentamente minha voz, Deus está falando com o povo, e guardardes minha aliança, que é a Torá, sereis para mim, ele está falando conosco, tesouro de todos os povos. A tradução tesouro vem do hebraico segular. É um povo que tem uma segular, tá? Guardem essa palavra. Am Israel tem segular, é um tesouro. Porque toda a terra é minha. Ou seja, se toda a terra é minha, se todo o universo é de Deus, então ele está dizendo que de toda a humanidade o povo judeu é um tesouro, uma segular. E vós sereis para mim um reino, mamlechet, mamlachá, de sacerdote, mamlechet koanim, e um povo santo. O Goi Kadosh. O povo judeu, Goi Kadosh. Então, esse é o marco do Shavuot, né? Shavuot é isso. Shavuot é, e agora, se ouvides atentamente minha voz, guardar minha aliança, você vai ser o tesouro, segular Mikola Amim, e você vai ser Mamlechet Kohanim, Vegoi Kadosh. Em outro lugar da Torá, como consequência disso que acabamos de ler, nós temos, no dia em que estiveste diante do Eterno, junta-me o povo e farei ouvir minhas palavras, para aprender a temer-me todos os dias e para ensinarem a seus filhos. Ou seja, aquilo que ficou testemunhado pela multidão, aquilo que tornou talvez o início do judaísmo de forma singular, porque na história comparada das religiões, insisto, não há nenhuma religião que se iniciou dessa forma, com testemunho de multidões, e sim sempre começando com um profeta, com um sacerdote, que podia ser uma pessoa genial, mas nunca dessa forma, multidão dando o start junto, né? O que, na verdade, facilita o trabalho, né, do profeta, do líder, do sacerdote. E por isso, talvez, também é singular do judaísmo a questão de ensinar para os seus filhos. Por quê? Porque ele está se referindo aos filhos que não estavam presentes,
filhos que irão nascer durante os 40 anos do deserto, porque o povo não vai ficar ali parado no Monte Sinai para sempre, ele vai seguir. Daqui a 40 anos entraremos em Canaã, em Israel, e depois de 400 anos nós vamos ter um Betamigdash, e depois não vamos ter mais, e depois vamos estar no Reino Pérsia, e aí? E aí, tudo vai depender se ensinarmos aos nossos filhos. Aquela aliança, aquele pacto fica na dependência daquilo que fizemos há 5 minutos atrás ao rezar. Quer dizer, a gente quer filhos, a gente quer continuar, a gente quer passar essa midor, ledor. Então, conclusão, o judaísmo é uma religião familiar. A família é a célula, né, do judaísmo. Transmissão de mitzvot, costumes e história dependem disso, né, da família. Mas o que acontece com o maior de todos os líderes da nossa história? O que acontece com os filhos de Moshe? O que aconteceu com os filhos de Moshe? Né? Essa é uma pergunta que faço. O que aconteceu com ele? Ora, se é imperativo que temos que ensinar aos nossos filhos, a Torá não cita os filhos de Moshe. O que houve? Moshe trabalha pelo irmão, pelos sobrinhos, como a gente vai ver já no próximo slide, pela irmã Miriam. Ele trabalha pelo povo. Mas e os seus filhos? Aonde estão os filhos de Moshe Rabbeinu? Eu acho que isso é muito importante, né? Pensarmos juntos o que aconteceu. É isso que eu queria, na noite de hoje, dividir com vocês. Porque a Torá quer ensinar alguma coisa para nós, e nós, como pais, talvez precisamos ouvir, né? Estudar e meditar e refletir o que aconteceu com o maior de todos os personagens da nossa história, que aparentemente não fala-se nada dos filhos de Moshe. O que a Torá quer nos ensinar com este fato que os filhos de Moshe não são citados? Então veja aqui o que a Torá cita de Moshe. Primeiro que eles vai junto com o irmão dele sempre no palácio do faraó. Toda a história de Pessa, que ficou para trás já, né? Toda a história da Gadá, que reunimos nosso núcleo familiar, é sempre tal, Moshe e Aaron vão junto, falam isso, aquilo. Muito bem. Aí depois, quando sai do Egito, tem a guerra com Amaleque. Moshe, de novo, ele está acompanhado de novo do seu irmão, Aharon, e do seu sobrinho, Hur, filho de Miriam. Cadê os filhos de Moshe? Ué, não podia estar, em algum momento, um dos filhos do Moshe acompanhando o pai, o mestre? O mestre não está treinando os filhos para ficarem do lado, para poder fazer a continuidade depois? Cadê os filhos de Moshe? Inaugura-se o Mishkan, no tabernáculo. Aí vamos ungir quem? O sumo sacerdote. Quem vai ser? O irmão do Moshe de novo. E os sobrinhos viram sacerdotes. Cadê os filhos de Moshe? Não ganhou nada. Mas eles não participam em nada? Aparentemente não. E aí, os nomes, eu até sei, porque a Torá cita quando eles nascem, né? Eles são citados, né, quando eles nascem, e são citados como Gershon e Eliezer. Esses são os nomes dos filhos de Moshe Rabbeinu. Mas fizeram alguma coisa? Eles tiveram algum brilho? Não. E aí, eu cito a Torá para vocês, para continuarem pensando nisso, né?
Itró, chefe de Midian, sogro de Moshe, escutou tudo o que Deus fez a Moshe e ao seu povo de Israel e como tirou Israel do Egito. Itró tomou a Tzipora, mulher de Moshe, depois que ela tinha sido enviada de volta, e a seus 2 filhos, Gershon e Eliezer. Olha o que aconteceu, gente. Eu estou no Monte Sinai, eu estou há alguns dias para receber a Torá, como nós, estamos há alguns dias para receber a Torá, e aí o sogro de Moshe, que é chefe de Midian, ele vai até o acampamento de Israel e diz, olha, eu vim para cá porque eu vi o que aconteceu. Ou seja, o sogro veio visitar o genro vitorioso e famoso. Afinal de contas, Moshe Rabbeinu derrotou a potência do Egito antigo. Afinal de contas, o faraó foi destruído. Moshe Rabbeinu entra para a história, né? No livro dos Guinness, das vitórias, né, do Império Egípcio. E quem veio com o Itró, ele não veio sozinho. Ele veio com a filha, que é a Tzipora, e veio com Gershon e Eliezer, que não acompanharam o pai. Toda a história de Moshe Rabbeinu, Eliezer e Gershon permaneceram em Midian. E este é o último relato que a Torá cita os filhos de Moshe. Durante 40 anos de deserto, a gente não ouve mais nada falar de Gershon e Eliezer. E eu fiquei muito sensível a essa questão, também sensível porque a gente sempre fala de filhos, filhas, quando chega Shavuot, acabamos de rezar, enfim. Ok, deixa eu me espelhar, então, nos grandes homens da nossa história. O maior de tudo, o Moshe, e os filhos deles, aparentemente, aparecem aqui com um percurso, né, muito, muito, muito fraco. A Paraxá dessa semana, esse Shabat que vai vir, que é véspera de Shavuot praticamente, ela dá mais uma informação interessante. Ela diz o seguinte: e essas são as gerações de Aharon e Moshe, no dia em que Arão falou a Moshe no Monte Sinai, ou seja, lá naquela foto anterior, tá? E estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadav, Aviú, Elazar e Itamar. 4 filhos de Arão. O que chama a atenção? Nós, estudantes da Torá, é que a Torá fala, essas são as gerações de Arão e Moshe. E na hora de citar o nome, só cita nomes dos filhos de Arão. Ora, isso chama a atenção do grande comentarista Rashi, que pergunta, e os filhos de Moshe? Cadê? Como é que você coloca que vai ser citado as gerações de Aharon e Moshe? Aí o Rashi, brilhante, ele diz o seguinte, para ensinar que todo aquele que ensina a Torá aos filhos dos outros é considerado o pai deles também. Então, é geração de Moshe junto com o irmão Aharon, porque, afinal de contas, tudo que foi falado no Monte Sinai, Moshe transmitiu aos seus sobrinhos. Mas não transmitiu para os filhos dele? Cadê o Gershon e o Eliezer? Eu quero saber aonde foi parar os filhos de Moshe Rabbeinu. Eu sempre, quando preparo aula, eu agora, até por causa dos slides, né, eu gostaria muito de dar essa aula presencialmente, porque eu queria ver o semblante de vocês, porque vocês precisam ficar intrigados com isso. Porque eu não estou falando do meu vizinho, eu não estou falando de um correligionário da sinagoga, eu estou falando de Moshe Rabbeinu. Eu quero entender cadê os filhos de Moshe. E aí, ao longo do deserto, Moshe até que pede, viu? Ele pede uma coisa. O que ele pede? Ele diz a Torá o seguinte, no finalzinho do livro 4,
quarto Rumash, o Bamidbar, é justo que falam sobre herança da terra de Israel as filhas de Tzelofhad. Qual é a história das filhas de Tzelofhad? Contarei de forma rápida. Todo o povo judeu, né, era um povo que ela teria, né, na sua distribuição, na entrada de Israel, ela teria uma repartição de terras de acordo com as tribos. Acontece que Tzelofhad era a mãe dessas meninas, ela ficou viúva. E como é que as filhas iam receber uma terra? Essa terra era dividida naquela época pelo chefe da família. Lemishpechotam, lebetabotam. E elas foram pedir para Moshe Rabbeinu, olha, eu não vou, a gente também quer um pedaço de terra, né? A gente é órfão, mas a gente quer. E aí Deus respondeu para Moshe, é justo que elas herdam, sim, a terra de Israel. E foi dado às filhas de Tzolofhad, então, um pedaço de terra, apesar de serem órfãs de pai. E aí Moshe Rabbeinu falou, pô, já que Deus está falando de herança, herdeiro, nomeie um homem sobre a congregação. No fundo do coração de Moshe Rabbeinu, está na hora de dar alguma coisa para o meu filho, para o Gershon, para o Eliezer. E aí disse o Eterno a Moshe, está na hora de... Está certo, vamos eleger. Toma para ti Yoshua. E aí aparece Josué. Não aparece o filho, nem o Bechor, nem o segundo de Moshe. Sabe como Moshe Rabbeinu, como pai, deve ter sentido? Ele deve ter ficado magoado, muito magoado. E educar é dar prosseguimento, dar sentido na história. E Moshe Rabbeinu está chorando como pai. Ele foi um grande mestre. Mas e aí? E os filhos? Na véspera de Shavuot, onde está o Dorvador da casa de Moshe? A gente fala de Dor, projeto Doledor, Dorvador, em geração. Eu escuto muito isso na comunidade ampla, viu? Comunidade judaica ampla. Eu escuto muito. Mas eu estou agora, no meio desta pequena aula, querendo saber do Dorvador de Moshe Rabbeinu. O que aconteceu? Então eu quero relembrar essa citação da Torá. Itró, chefe de Midian e sogro de Moshe, escutou tudo que Deus fez a Moshe, lembrem? E aí o Itró foi até a direção de Moshe Rabbeinu e trouxe junto com ele a filha, que era a mulher de Moshe, Tzipora, e trouxe Gershon e Eliezer, os filhos de Moshe. Ora, Urashi, eu propositadamente, eu deixei em hebraico, tá? Eu deixei em hebraico. Veja só o que eu leio aqui em português, se vocês me acompanhem, faço questão. Depois que ela tinha sido enviado de volta. O que é isso? Ela tinha sido enviado de volta. O que é isso? Eu vou ler aqui com a setinha Urash. Ahar shiluchea, she'amar lo HaKadosh Baruch Hu. Deus falou, vai para o Egito, vai salvar meu povo. Moshe Rabbeinu levou a mulher dele, Tzipora, e os filhos, Eliezer e Gershon. Quando chegaram, antes de entrar no Egito, quem foi ao encontro deles? Está tudo aqui escrito. Vayetze Aaron mikroto. O irmão foi ao encontro. E aí, de repente, diz Rashi que Aharon viu. Quem é essa mulher? Aí Moshe Rabbeinu, sou Ishti, minha mulher. Eu casei em Midian. E os meninos, Elubanai, são meus filhos. Amalo,
E você está levando eles para onde? Para o Egito. Eu tenho uma missão lá. Vou te contar a missão que eu tenho. Aí Aaron falou, amigo, ala rishonim anu mista'arim, ve'ata ba leosif alehem. A gente já está sofrendo com o que já está lá dentro. Você quer trazer mais gente para sofrer? O Xerabelo falou, não, vocês não precisam ver sofrimento. Vai para Midian, fica em Midian. Ou seja, depois que ela tinha sido enviada de volta, diz Rashi, ocorreu esse diálogo. Esse diálogo ocorreu. E Moshe Rabbeinu poupou os filhos. Como diz, coitadinho, Razito, para quê? Vai vir, vai ver, não precisa. Poupou. E talvez esteja aqui uma mensagem educacional importante, que no passado já falávamos, né? Forçar ou poupar na educação. Já falamos sobre isso. Mas aqui eu preparei esse raciocínio de uma pequena aula sobre os filhos de Moshe. Olha o que eu encontrei. Poupou. E aí? Os filhos de Moshe é tema de capítulo de educação judaica. Gershon e Eliezer não sentiram o desconforto do Egito, foram direto para o Monte Sinai. Eles foram direto comer pipoca e beber guaraná. Não viram nada. Pois bem, poupou, né? Você está poupando, né? Você deixou ele na zona do conforto, né? Tá bom. Não cresceram com o pai. Não estudaram, não se esforçaram. Moshe teve pena, queria poupá-los. Aí eu pergunto, com quem celebrou a Haggadah de Pessah, a primeira da história que marcou o povo? Com quem Moshe passou o primeiro ceder? Eu queria entender agora, diante dessa revelação, o primeiro ceder da história, Moshe Rabbeinu estava sozinho? Pois então, o seu irmão não estava. Pois então, comecem a entender que o sucesso é o núcleo familiar. Amigo, você poupou a esposa, você poupou os filhos, e quando você poupa, você vai receber lá na frente o que você fez. Eu não tenho dúvida que essa é a mensagem que o Rashi deixou claro na Torá. Claro. E aí, eu engato com essa figura que no folclore sefaradi, nós falamos Mimoshe ad Moshe lokam que Moshe. De Moshe Rabbeinu até Moshe Maimônides, não se levantou outro como Moshe. E eu fiquei pensando, de verdade, e queria compartilhar com vocês a história do Maimônides. Você sabe que o pai do Maimônides era um grande juiz na Espanha. O nome dele, Maimon. Maimon casou, claro, teve o Moshe, o filho, e o filho não era bom aluno, não. Dava muito trabalho na escola. E o Maimônides ficou triste, né? Porque ele percebia que não estava conseguindo avançar. O pai, um juiz, né? Não estava conseguindo. Aí uma vez, Maimônides foi chorar na sinagoga. E aí o rabino da sinagoga olhou para ele e falou, mas por que você está chorando? Não estou conseguindo avançar nos estudos. Você sabe, né? Meu pai, Maimon, meu pai é uma fera, juiz. Sei. E você?
Não, porque meu pai... Não, eu sei, teu pai, deixa teu pai. E você? Não, mas... E você? Então ele falou, não, mas eu quero... Você vem na minha escola e você vai ter que se esforçar. Aí comunicaram ao pai que o rabino Yosef Migash, família Migash, ia matricular o filho dele, Moshe, na escola dele. O pai falou, nem na escola aqui do bairro, ele está dando conta, ele vai dar conta lá? Pois Moshe foi e avançou. Virou o maior codificador de lei. Hoje a gente nem cita mais o pai dele, a gente cita o filho. Superou o pai e de monte superou. Por quê? Porque tiraram ele da zona do conforto. Tiraram ele da mesmice. Eu vou falar uma coisa, né, para vocês. Muitos me conhecem mais, outros me conhecem menos, mas o ano da pandemia, vai fazer 1 ano e meio daqui a pouco. Uma das coisas que mais me marcou foi a proximidade que eu tive com o meu filho mais novo, que por acaso é Moshe. Fiquei muito grudado. Faz 15 dias que resolvemos tirá-lo da zona de conforto e foi para Israel. Foi estudar. Não é fácil. Vocês pensam que nós, rabinos, somos homens de ferro. Temos o mesmo coração, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. E eu consigo, quando eu leio agora a literatura, eu começo a entender o que passou na cabeça do pai do Maimônides, quando fala que, olha, mas ele não vai dar certo aqui, vai dar certo lá. Vai, sabe por quê? Porque você está desafiando o teu filho, você está botando ele em coisas muito mais complexas, e aí eles tiram forças de dentro. Não pode ficar na mesmice, não pode. A pessoa não consegue se soltar. E é difícil, porque a pandemia une, e depois você tem que falar, mas escuta, mas isso precisa, a gente precisa fazer uma intervenção. É difícil. Moshe Rabbeinu, se entendi bem o Rashi, ele falou, não, para quê? Ele vai vir no Egito, ele vai ver essas coisas, mas é assim que valoriza. A educação parte do princípio da retirada da zona do conforto. Claro que na zona do conforto é muito legal para nós, pais, ter os filhos sempre ali, mas não, vocês têm que pensar para frente. Para frente. Moshe Rabbeinu deu certo para os filhos do Aaron. Moshe Rabbeinu deu certo para os filhos dos outros, mas não vai dar certo para os próprios filhos. Que maior decepção tem um pai como Moshe Rabbeinu. E aí termino essa pequena aula dizendo o seguinte, de novo citando o rabino Jonathan Sacks. E nós somos os seus herdeiros, né? Os herdeiros dos nossos grandes personagens bíblicos? Somos herdeiros dos grandes líderes? Houve muitas teorias judaicas e não judaicas que não atribuem um gênio inato, um dom racial, um dom genético, uma diferença mística. Nenhuma convence. Removido de nossas tradições, do nosso passado, do nosso estilo de vida e de nossa comunidade, dentro de 3 gerações ou menos, nos fundimos na paisagem maior.
e nos tornamos invisíveis. Individualmente somos comuns, coletivamente nos tornamos algo diferente. O que eu quero com essa reflexão do saudoso Rabino Sacks? Ele fala uma coisa que é de extrema importância. Sem a nossa tradição, sem o nosso passado, e incluo aqui as reflexões trazidas pelo insucesso dos filhos de Moshe Rabbeinu. Nós temos que entender que a história de lá é para nos cutucar aqui. Senão, para que estudamos? Para que lemos a Torá todo santo Shabat? Eu tiro a Torá do Aron HaKodesh e leio, estudo e repasso o que está lá escrito. É para entendermos que, primeiro, nós não temos nada de gênio inato, nada de dom, nós temos um compromisso. E o nosso compromisso é coletivo, a começar pela família, e a família com a sua comunidade, e a sua comunidade com o seu povo. Atente-o li bamlechet kohanim. Nós, no plural, seremos um povo de sacerdote, um reino de sacerdote. Nós seremos Am Segulá, um tesouro de todos os povos. Plural. Não é o indivíduo, porque o indivíduo ele será sucumbido pela paisagem maior, pela sociedade maior. Nós temos que nos unir, nós temos que fazer família, com comunidade, com isso, com aquilo, e criar situações como a historinha do Maimônides, colocar em centros de pensamento para que a gente possa ver o Maimônides surgir. Então, essa foi uma pequena reflexão para Shavuot, e aí agradeço, sempre agradeço, e antes, né, de passarmos aí para as reflexões juntas, eu vou fazer, então, a reza, inicialmente para o Estado de Israel, depois para os soldados do Estado de Israel, para que realmente Deus ilumine os nossos governantes e os nossos meninos soldados, que eles tenham êxito naquilo que precisa ser feito para devolver ao nosso povo tranquilidade e para que os nossos outros meninos possam estudar, né? Que o que nós queremos mais é estudar e construir e fazer o bem. Com 120 mísseis lançados a Tel Aviv, fica difícil, né? Fica muito difícil estudar. Então, vamos rezar. Então, por favor, assim que eu terminar, cada reza, responderem amém. Avinu shebashamayim, sur Israel v'goalo, barech medinat Israel, שמחה גאולתנו, כן עליה בבת חסדך ופרוס עליה סוכת שלומך, שלה אורך ועמיתך לראשיה שריה ויועציה, ותקנה בעצה טובה מפניך, חזק את ידי מגנס קודשנו, הנחננו לנשועה בתי ניסחון, תעתה ונתה שלום בארץ, שמחת עולם יושביה, תחן כל בית ישראל, פקודנה בכל ארצות פזורעים, תוליכם מהרה כמו לרצון יראיך, בירושלים משכן שמך כתוב, בתורת משה עבדיך, אם יהיה דחה בסיסי השמיים, שם יקבצך אדוני אלוהיך, משם יקחך, ויביאך אדוני אלוהיך, אל הארץ אשר נשאו אבותיך, וירשתה וישיבך, וירבה מאבותיך, יחל לבבנו לעבוד על שמך, ולשמור כל דברי תורתך, ופע באדון עוזך, על כל שבט תבל ארצך, ויאמר כל אשר נשמע באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך מלכותו בכל משלה, אמן סלם. מי שברך הוא soldados do Estado de Israel, מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, דוד ושלמה, יברך את חיילי צבא הגנה לישראל,
העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מהלבנון ועד מצרים ועד והיה הגדול, על אבו על אבא ביבשה ובאבי ובים. תן אדוני תועבינו הקמים עליהם מגפים לפניהם, קדוש ברוך הוא ישמור ויציל חיילים מכל שרה וסוכה, כל נגע ומחלה, שלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, יד בשונאינו תתיה ותתי שועה ויתי ששון, קוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם וחני לשון ונאמר amém. Amém. Muito bem. Amém. Agora ficamos à vontade para vocês fazerem comentário, falar alguma coisa, dividir alguma experiência ou fazer uma pergunta. Estamos aí. Vamos lá. Quem quebra o gelo? Nossa. Eu, para variar. Vamos lá, Débora. Como saber medir o quanto que é importante de estar junto com os filhos para poder passar os ensinamentos e o quanto soltá-los para justamente ter esse não poupar? Então, como chegar o quanto que se afastar deles vai ser bom se a gente vai estar deixando de passar os ensinamentos? E o nosso certo e errado? Tenta imaginar teus filhos quando aprenderam a andar. Eles aprenderam a andar com você do lado ou com você mais distante? Mais distante, mas lá perto, Pronto. Olha, de verdade, às vezes as pessoas me perguntam, e eu estou falando aqui, eu estou abrindo meu coração. Me pergunta, você manda teus filhos para longe, não entendo vocês. Falei, mas eu sei o que eu estou fazendo. O nosso filho aprende a andar quando você solta. Isso é na anatomia, isso é no cérebro, isso é na alma. Tem que soltar, tem que soltar. E aí, a dosagem disso não tem receita pronta. Não, aí você não vai ouvir de mim A, B, C, D, porque não é ciência exata. Porque cada filho é um filho, tem filho que eu fiz A, tem outro filho que fiz B, porque a própria característica de cada um vai fazendo, né, você ficar mais próximo, mais distante, em que momento, mas a tese é solta para andar. Se não soltar, não anda. E outra coisa, zona de conforto geralmente gera mediocridade. Geralmente. Zona de conforto produz mediocridade. Tem que fazer de uma forma inteligente, né? Olha, tem um rabino que eu gosto muito, né? Comentarista, sempre cito nas aulas, é o rabino Hirsch. Ele diz o seguinte, ele não entende o pai Isaac, que manda Jacó só com um cajado. O Isaac era bem abastecido, tinha dinheiro, tinha isso. Você manda o teu filho com um cajado. Aí ele explica, mas o Isaac sabe ser pai. Ele está dando cobertura, mas ele deu um cajado. E não é que o Yaakov, nosso, bonitinho, que sempre tem o adjetivo do judeu, sempre judeu é Jacó, né? Mas por que judeu é Jacó? Porque ele vai com um cajado e volta com 3 acampamentos de riqueza. Ele foi com um cajado e voltou. Por quê? Porque ele foi com um cajado, diz o rabino Hirsch. Porque se ele fosse já com um acampamento, ele ia voltar com 1/4 do acampamento. Esse é Isaac e Jacó aos olhos do rabino Hirsch. Então a gente tem que... o que eu aprendi? Eu também sou produto de sair da minha casa, da casa dos meus pais e estudar fora. Eu também sou produto. O que eu aprendi? Aprendi a me contentar com pouco. Aprendi a lidar com situações e desenvolver forças, porque eu não podia ficar toda hora ligando para o meu pai e para minha mãe. Aprendi a me superar. Aprendi
uma coisa que não está dando certo, não adianta ficar gritando que já vem direto aqui para ver. Aprendi que não adianta nada, que vou ter que lidar com aquilo. E aí fui desenvolvendo situações absolutamente que já estavam dentro de mim e talvez eu não ia desvendá-la, porque sempre ia ter alguém me dando. É a babá que não deixa o meu filho andar. Pô, mas babá, você é boba, não é babá, é boba. Porque você está toda hora ficando, pega ele no chão, deixa ele cair no chão, ele vai andar. Sai daí, babá, não atrapalha. Então, é mais ou menos isso. Agora, não tem uma medição, Débora, não tem. Eu queria até que tivesse, mas não tem. Eu vejo assim, não tem. Você vai perceber. Assim, você e todas as mães e os pais, vocês têm um mandato divino. Vocês vão perceber. Vocês vão olhar, vocês vão sentir, cada filho é um filho, está na hora de soltar o cara, não dá para ficar sem negócio, e botar desafios novos, e botar coisa mais difícil, tira o suco dele, depois ele vai voar. É difícil falar isso. Pensa que não foi difícil. Então, Débora, pensa que não foi difícil. Eu fiquei unha e carne com o meu filho Mocha, porque era pandemia. A escola dele era como chama? Home office, né? Home office também para aluno, né? Tudo remoto. E de manhã vai boke anive Moshe. Vai boke anive Moshe. Anive Moshe. Onde está meu Moshe? Pensa que a gente não tem emoção? Mas eu sabia que se eu ficar anive Moshe, matai Moshe e é Moshe. Ele precisa ser Moshe. Tá, sai, vai embora. Até mesmo ouvir sirene já é uma coisa que ele teve que trabalhar. Porque a sirene aqui é para ver o Palmeiras entrar em campo. Ele, que sirene? Ou então pega bandido, né? Sei lá que sirene ele ouve aqui. É difícil, Débora. A sua pergunta é a pergunta que vai te acompanhar e é gostoso, é uma pergunta gostosa, não é chato, não. Mas a tese é essa. Solta o filho para ele andar. Senão ele demora para andar. Verdade ou não? C'est vrai, né? C'est vrai. Sim. Obrigada, Rabino. Nada, é gostoso ouvir perguntas. Que mais, gente? Vamos lá, você abriu mais observação, pergunta, comunicação, colocação, o que for. Tem gente que me pergunta, imagina. Pelo Rabino, WhatsApp. posso falar rapidinho? Pode? Quem é? Eu não estou te vendo. É a Judite. Oi, Judite, cadê você? Espera aí, deixa eu te ver. Aê! Fala, como vai? Tudo bem. Na verdade, é só uma historinha, até linkada nessa história que ela acabou de te perguntar. Eu li esses dias. Por favor. De um menino que ia toda vez com os pais para a casa do avô. Ia sempre com os pais, e aí chegou um belo dia, ele disse que ele já sabia ir. Eu acho que na tua aula alguém já contou essa história, não foi? Não sei, continua. Vamos lá. Então, enfim, aí um belo dia o menino falou que ele já sabia ir sozinho e que ele queria ir sozinho. E os pais estavam preocupados, mas enfim, ele disse que ele queria ir sozinho, que ele já sabia ir sozinho. Então ele ia sozinho. Aí, na hora que ele estava indo embora, o pai deu uma coisinha para o filho, guardar no bolso, e falou que não era para ele mexer naquilo, a menos que ele precisasse, ou que numa emergência, alguma coisa assim. Aí ele entra no trem e todo mundo fica olhando para ele, como a criança está sozinha, como não está e tal. Aí ele começa a ficar com medo. Daí ele lembra que o pai dele deu um papelzinho para ele olhar se ele ficasse com medo. E quando ele abre o papelzinho, está escrito do pai dele que está lá no último vagão do trem. Ou seja, o pai está sempre por perto. Pode não estar ali na hora, mas no fundo ele está por perto, né? É mais ou menos assim. O pai deixou ele ir, mas o pai estava no último vagão. Bom, ele não ficar... bom. Encaixa muito bem. Eu não conhecia essa história, não. Não conhecia essa história. Muito bom, muito bom. Hazaku Baru. Quem quer fazer mais contribuição? Vamos. Vou repassar, viu, Judite?
E aí? Ai, eu vou fazer mais uma então, Rabino, se Vamos puder, lá. mais conceitual. Em relação a Shavuot, eu já tinha ouvido uma vez o conceito sobre o povo escolhido, de que, na verdade, não foi Deus que escolheu o povo, mas foi o povo que escolheu a Torá, e que poderia ser qualquer povo. Não é que Deus olhou aquelas pessoas específicas e escolheu como povo, mas foram as pessoas que optaram por seguir a Torá. E aí eu queria saber o seu ponto de vista sobre isso. Qual dos dois seria? Não, o povo foi escolhido por Deus. A gente tem que ter orgulho disso, né? Agora, essa escolha, ela tem uma consequência, né? E a consequência é carregar e beijar a Torá, né? Essa é a consequência do povo escolhido. Mas o povo foi escolhido. Até mesmo porque é assim que você vai entender a história, né? Quando o mundo ocidental, quando vê os judeus errantes em diversos países, seja Ashkenazi, seja Sfaradi, ele entende que já não é mais escolhido o povo. Deus mudou. Você conversa com algumas seitas evangélicas, eles se auto-intitulam-se como o novo Israel. E então há clareza no texto que Deus escolheu o povo. É muito claro isso. Até mesmo que se Deus não tivesse escolhido o povo, a gente não ia ter condição de sair do Egito. A gente de escravos, ser o que fomos, é porque Deus pegou e tirou a gente de lá e colocou a gente na frente do Monte Sinai e falou: eu escolhi vocês, né, para serem um povo, um reino de sacerdote, um tesouro dos povos, tal. E para garantir esses adjetivos, está aqui o que precisa. Abracem e beijem. É isso. Então eu entendo, né? Eu entendo que a Torá, sim, deixa claro que Deus escolheu o povo, tá? Não foi o povo que foi até Deus, não. Aliás, por diversas vezes o povo deu uma virada de costas, isso sim. Tentou fugir. Não sei o que. Não, já te escolhi. Eu já te escolhi. Vem cá, onde você vai? Não, volta aqui. Não, eu penso que... E é isso que dignifica a nossa história. Nós somos um povo escolhido por uma missão específica, que é abraçar e beijar a Torá, ponto. Não tem nada de DNA superior, não tem nada... Tem gente inteligente entre os judeus, tem gente inteligente entre as demais nações. Tem gente rica entre os judeus, tem gente rica nas demais nações. É como o Rabino Sacks falou, o singular não é o X da questão. O nosso brilho é nosso, é família, depois community, depois escolas, movimentos, e aí Estado de Israel. Quando você vê essa junção, isso é espetacular. Aí é um tesouro, aí você vê a força de Israel. Aí Israel é isso. É o indivíduo, né, como ele fala, ele vai ser engolido pela paisagem maior, né? Então eu sou do Deus escolheu. Te escolheu, me escolheu, todos estão aqui, escolheu todo, né? Fomos escolhidos mesmo. É carinho de Deus para conosco. É de pai para filho. Tá? Muito bem. Última pergunta para encerrar. Vamos lá. Eu vou falar o nome da pessoa, aí fica chato, né? Vamos lá, Luiz, faz aí um comentário, Luiz. Você está aí e tal. Posso falar? Fala. Pode falar. Quem é? Aparece. Era a Nathalie, mas deixa ele falar primeiro, então.
Não, vai, Nathalie. Pode falar, Nathalie. A Luiz fala depois. Vai, Nathalie. Não, era só para saber, assim, tudo bom, graças a Deus. Como a gente não está indo para a sinagoga e tudo mais, como que dá para rezar junto com as crianças? Eu sei que tem que ler a Megilat Ruth, onde pode encontrar isso, pegar Sidur na sinagoga, alguma coisa assim, para não passar em branco aí a festa. Olha, aí são 3 coisas que eu falo como rabino, né? Primeiro, a decisão de não ir para a sinagoga ou ir para a sinagoga é muito pessoal mesmo. Mas deve-se consultar um médico sempre, tá? Às vezes a gente pode estar exagerando ou não. Então, eu pauto sempre minhas posições em cima de consulta ao médico, né? Pode, não pode, como faz, como não faz. Ainda que o ambiente familiar ele é um ambiente que permite muitos desafios. Para Shavuot, a gente pode disponibilizar livros, né, para buscar o Mazor, e para os filhos, na dinâmica com os filhos, né, eu não sei também se a dinâmica deles, se eles estão indo para a escola ou não. Isso também altera muito. Não estão indo. Tá. Então, se eles não estão indo para a escola, então isso altera. Então, você vai ter que, na minha visão, eu acho que você vai ter que pegar a Parashá, né? Megilat Ruth, já é um livro mais difícil. Eu vou tentar disponibilizar alguns livros sobre Megilat Ruth e deixar na portaria da sinagoga e vou avisar por e-mail, tá? Para ajudar, mesmo para quem vai na sinagoga, mesmo para quem não vai na sinagoga, porque para quem vai na sinagoga, ele deverá ir numa reza ou outra. Então, tem muito mais tempo para poder usar e fazer bom fruto dos livros. Eu acho que é isso. Nós temos que ler, nós temos que reunir nossa família e conversar sobre os temas. Da mesma forma que eu resolvi conversar com vocês, eu resolvi pegar um ponto, você vai ter que pegar um ponto mais no nível dos seus filhos, né? E apresentar para ele. E eu vou tentar deixar material na porta da sinagoga, tá bom? Vou tentar. Eu te aviso. Tá ótimo, né? Obrigada, mas eles estão aprendendo tudo, eles já sabem aquela parte do Bar Yochai, estão cantando. Não, o Zoom, ele está assistindo aula estão... no Zoom. Eles estão assistindo aula no Zoom. Legal. Tá bom, vamos contribuir também, vamos ver o que a gente pode deixar na portaria, tá bom? Tá ótimo, obrigada, Okay. Rabina. Fala para os teus filhos que nós estamos com saudades dele, porque ele está querendo que ele venha reforçar o nosso Shirachirim. Vou falar sim, obrigada. Tá bom, ok, boa noite. Fala, Luiz, agora você pode falar, Luiz. Não tenho nada especial a falar, não, só, já que se falou da sinagoga, lembrar que a sinagoga está funcionando, né? A gente tem feito as rezas e não sei qual é o limite, Rabino, se tem uma limitação. A limitação para o protocolo é 30%, da mesma forma que funcionamos no Rosh Hashanah Yom Kippur, né? Aliás, queria então aproveitar, já que o Luiz deu a deixa, convidar mesmo quem pode, né? Vem, Shabbat estamos funcionando todo dia, na verdade, né? Mas, em especial, a leitura dos 10 mandamentos na segunda-feira, né? Eu acho que é um momento muito forte da leitura, é uma energia muito forte a leitura dos 10 mandamentos. Então, está bem espaçado, as cadeiras estão com distanciamento social, tem álcool gel à vontade, reforcem bem com a qualidade das máscaras, né? Para vocês terem uma ideia, eu estou indo todo dia, eu vou ou com a N95, ou eu vou com 2 máscaras. Então, não entendam que se eu estou indo para a sinagoga, que há algum relaxamento. Não há, ao contrário, há uma rigorosidade maior, né? Então, quem passou a achar um Kippur conosco, viu,
foi possível fazer as rezas no distanciamento, sem problema nenhum. Então, eu convido mesmo vocês virem de perto, porque Shavuot é um momento singular, né? Então, é para vir e perceberem e ganharem confiança. Óbvio, perguntem ao médico. O médico certamente vai falar que a sinagoga está mais seguro que o supermercado. Isso eu garanto. Acrescentando que você tem o distanciamento das cadeiras, né? Você não pode sentar do lado, então está tudo de forma a evitar a aglomeração. Perfeito, perfeito. Zacubaru. Eu fui faz umas 2 semanas e estava super tranquilo. Eu acho que dá super para ir. É isso mesmo. E com relação às crianças, tá? Eu vou deixar bem claro. Oi? As crianças já podem ir. De quem é essa voz? Né? Então, parece que a voz... da Daphne. Oi, Daphne. Parece que vem a voz do céu. Assim, eu fico pensando assim, será que a reprodução do Sne Boer Bae chamando Moshe? Aí eu vou procurando a voz e tal. Você está bem, Daphne? Como está aí? Família, todos bem? Vou ligar aqui, peraí. Cadê? Baruch Hashem, tudo bem? Tudo bem? Olha, as criança crianças é assim, a regra, tá? É não deixar as crianças andarem pela sinagoga. Quando eu falo pela sinagoga, é pelas áreas da sinagoga. Então, crianças que podem ficar com a mãe, ou crianças que podem ficar com o pai. E se eles querem sair, o pai sai junto, e etc., pode trazer criança, não tem problema nenhum, desde que fiquem junto dos seus respectivos pais. Não tem problema, não tem problema. Então, calcula-se, né? Vê-se a idade, qual o tempo que as crianças aguentam também, porque a gente ainda não voltou, e queremos voltar, mas ainda não voltamos com atividade, né? Para relaxar mais as crianças. Então, sinagoga não é um lugar não é um parque de diversão para eles, né? É um lugar que vai exigir um pouco mais de concentração. Até essa semana estava conversando para ver se vai voltar o Bnei Akiva para o segundo semestre. Então, a gente está tentando retornar. Toda vez que a gente tenta retornar, aí vem uma medida, né, de quarentena mais rígida. Então, não é fácil, tá? Não é fácil essa decisão. Mas, por agora, para Shabbat ou para Shavuot, pode vir com crianças, desde que as crianças fiquem com o seu pai, crianças com a sua mãe, e de boa, super tranquilo, não vai ter problema nenhum. Não tem problema nenhum. Acho que a Fabiana está aí. Fabiana, você está aí? Saiu? Porque a Fabiana poderia falar, né, que ela está tentando também trazer de volta as atividades, etc. E toda hora que vamos abrir a atividade, aí vem o governo e toma uma decisão. Então, por agora, para Shabbat, para Shavuot, pode trazer as crianças sem problema nenhum. Tá bom? Muito bem. Então, agradeço imensamente a presença de todos. Vamos refletir, né, sobre essas questões que foram trazidas em relação aos filhos de Moshe, né? Não poupem, coloquem desafios, tirem da zona do conforto e que Deus atenda a nossas preces para que tenhamos sucesso nos filhos e que a gente também possa ver boas notícias de Israel sempre, sempre, se Deus quiser, amém. Tá bom? Prazer enorme ver vocês e até a próxima, se Deus quiser. Foi ótimo, Rabino, obrigada. Obrigado a vocês, boa noite a todos.